Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Hoje eu vou falar com vocês sobre o medo, porque você precisa se livrar do medo o mais rápido possível. E eu vou usar como explicação, o primeiro ponto é sobre a escala de David Hawkins. Se a gente parar para prestar atenção, o que a gente vai perceber? Presta atenção nessa explicação. Todas as energias negativas têm como base o medo. Como assim? Vou te explicar. Calma. Olha só, a partir do momento em que você tem medo, você está, a gente já até explicou isso em outras conversas nossas, mas do ponto de vista dos chakras, a sua energia ela fica retida nos 3 primeiros chakras. Onde você não consegue ser criativo, onde você não consegue expandir, onde você não tem coragem para iniciar algo novo, um projeto novo, uma ideia, você fica perdido, você não tem ação. E aí a sua energia não flui. Então, do ponto de vista dos chakras, isso acontece, você acaba até muitas vezes contraindo algumas doenças de forma mais fácil, porque é toda uma cadeia, tá? São explicações que eu já dei dentro da SAP, dentro das minhas masterclass, que eu já disponibilizei, é mais de 1h30 contando para vocês, enfim, informações que a gente entende sobre física quântica, mentalidade, toda a energia aqui que está envolvida. Então, essa primeira questão que eu estou comentando para vocês é onde a energia não flui, logo as nossas células não se regeneram rapidamente, elas não têm fluidez do ponto de vista de energia, e isso vai chegando num nível em que afeta a nossa imunidade, entende? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Quando a gente está se sentindo com medo, quando a gente pensa em questões do medo, isso afeta as nossas emoções aqui da escala de Hawkins, e pode perceber, o medo é a base para quase todas, não vou afirmar 100%, mas para quase todas as energias negativas. Então, às vezes eu tenho inveja de alguém, porque no fundo, eu não me sinto confortável, não consigo agir para ser uma pessoa tão boa quanto a pessoa que eu estou me comparando, e aí eu sinto inveja. Então eu tenho medo de não conseguir ser uma pessoa boa, de não conseguir ser uma pessoa inteligente, de não conseguir ser, enfim, aquela pessoa. Aí vem a inveja, entende? Mas no fundo, o que gera a inveja? O medo que eu tenho de me expor, o medo que eu tenho de ir lá e errar, sabe? De receber a pontada de dedo que a pessoa fala, olha lá, que animal, olha lá, que burro, nem sabe o que está falando e tal, receber crítica. Para pensar. Não faz sentido? Né? A tristeza, enfim. Você vai entendendo que o medo é a base dessas energias ruins. E o medo, ele é um sentimento de sobrevivência. Quando a gente estuda, a gente vê que quando a gente está em um nível de estresse muito alto, o nosso corpo, né, a nossa amígdala, ela corresponde do ponto de vista de emergência, do ponto de vista de preciso sobreviver. Então, estou correndo algum perigo. E o fundamento para o corpo entrar em estado de estresse crônico é o medo. Então, às vezes eu tenho medo de, sei lá, de ser julgado pelas pessoas, estou com medo de ser mandado embora do meu trabalho, estou com medo de, enfim, um monte de coisa que, do ponto de vista primitivo, isso vai afetar a nossa sobrevivência. E aí a gente fica num estado de estresse. E esse estado de estresse, quando ele se prolonga, faz absurdamente mal para o ser humano. Por isso que você tem aquelas pessoas que muitas vezes elas são saudáveis, mas contraem algumas doenças que não têm explicação. Doenças autoimunes, por exemplo. Para a gente ver até onde vai a nossa influência da nossa energia
com relação às nossas emoções e como isso afeta do ponto de vista biológico e espiritual. Percebe? E aí, evoluindo nessa questão, você precisa entender o seguinte: o medo, como eu vou enfrentar ele, eu preciso aumentar a minha fé. O que é aumentar a fé? E como eu faço isso? Através do senso de merecimento. Porque eu faço uma crítica aqui muito forte. Sabe aquelas pessoas que falam assim: não, você precisa ter um ritual de escrever, né? Ai, eu me amo, eu sou saudável, eu isso, eu aquilo, tudo bem. Palavras de afirmação, né? Frases de afirmação. Do ponto de vista mental, isso é importante. As palavras têm poder. Mas o que tem muito mais poder do que as palavras? Senso de merecimento. O que é o senso de merecimento? Que eu já falei aqui para vocês algumas vezes. Senso de merecimento é você sentir genuinamente que você merece ser feliz, que você merece ser amado, que você merece o melhor desse mundo, porque você age em prol desse merecimento. Porque senão vira algo que é falso, concorda comigo? Você tá lá, eu mereço ser amado, eu mereço ser feliz, eu amo ser feliz. E aí no seu dia a dia, você não faz nada para ser amado, você não faz nada para ser feliz, você não tem senso de merecimento. Logo, no seu coração, que é um órgão que tem a maior magnitude aqui, a maior, que é um órgão que tem o maior, que é o mais magnético do ser humano, para atrair as coisas, no seu coração não vai ressoar desta forma sincera que você está falando. Então, no fundo, você não acredita nisso que você está falando. E para você, de fato, acreditar, você precisa ser. Então, o que eu tenho para falar para você é: aumente a sua fé por meio das suas ações. Seja essa pessoa. Quando as pessoas também divulgam alguns vídeos que elas não explicam muito bem, elas falam assim: não, você tem que agir como se já fosse real, para que isso seja atraído para você. Beleza, faz total sentido, mas não entra na cabeça da pessoa, né? Como assim eu vou agir? Tipo, se eu quero me sentir saudável, eu tenho que agir como uma pessoa saudável. Aí, sabe, a pessoa não vira a chavinha. Por quê? Porque não tem essa explicação para a gente entender. De fato, a gente precisa criar consciência, e criando consciência, rever os nossos hábitos e entender também o principal, o fundamental, que eu falo muito aqui para vocês. Por isso que eu falo às vezes, e eu sou chato com isso, eu falo: vejam os outros vídeos, porque, pessoal, isso tudo, você não vai mudar a sua mentalidade de um minuto para o outro. De um dia para o outro até vai, dependendo da sua fé, dependendo do seu nível de consciência, você muda. Agora, o que você precisa entender? Que isso aqui é um processo. Às vezes você está me vendo aqui pela primeira vez. Nossa, o que esse cara está falando? Comece, então, a ver os outros vídeos. Não porque eu estou divulgando o meu canal e tal, mas porque você precisa criar um processo de evolução, de constante merecimento, certo? E à medida que você vai evoluindo neste processo, você vai criando consciência, você vai mudando o seu estado mental, você vai melhorando. E eu já usei outros exemplos aqui, em outros vídeos, que eu vou repetir aqui para vocês. Por que eu tenho, olha aqui, por que eu tenho um monte de livro que muitas vezes eles vão para o mesmo caminho, às vezes eles vão falar a mesma coisa, mas de formas diferentes, interpretações diferentes, autores diferentes. Uma vez que eu entendi, eu não preciso mais comprar outro livro, concorda? Mas por que eu gosto de ler? Primeiro, porque isso amplia o meu conhecimento, então eu consigo entender diversos pontos de vista. Segundo, porque isso reforça a crença da minha nova mentalidade, da minha nova realidade. É nesse assunto que eu preciso
entender, compreender como eu atraio, como eu me torno magnético, como eu vivencio e experiencio a nova realidade que eu estou criando, entende? Não é só, pronto, já tenho o conhecimento. É vivência, é repetição, é consistência, é disciplina, é todo dia repetindo, é todo dia reforçando essa nova crença, que é uma crença positiva, para mim mesmo, lendo, dividindo com vocês, criando vídeo. Então, quando eu falo para mim, eu quero ser um grande palestrante, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer com que as pessoas evoluam, eu estou agindo como tal, porque um grande influenciador, um grande palestrante, ele obviamente precisa de, no mínimo, ter a informação. De um segundo momento, ele precisa ser o quê? Uma pessoa que organiza um storytelling muito bem feito para que as pessoas entendam o que ele está falando, a explicação disso. Entende? Senão, eu não estou sendo essa pessoa. Eu não estou tendo senso de merecimento. Entende? Então, esse é apenas um exemplo para que você entenda como sair do medo, aumentar a sua fé, criando o senso de merecimento e, por fim, soltar. Solte isso. Se você já está fazendo a sua parte, aí entra o ponto do soltar que eu comento muito com vocês também. É onde a gente permite receber o novo. É onde a gente dá espaço para que o novo entre na nossa vida. Se você ficar pegado a coisas do passado, você não vai permitir a entrada do novo. Entende? Você não vai permitir com que o novo venha para a sua vida. Então dê espaço. Abrace o desconhecido. Perfeito? Abrace as oportunidades que vão aparecer na sua vida. Ah, mas eu tenho medo de, sei lá, mudar de emprego porque estão me chamando para tal coisa. Ué, às vezes é isso que você precisa, mudar o seu emprego, mudar de lugar, mudar. Entende? Se você está nesse caminho, observe os sinais. Porque às vezes a gente faz tudo certo, chega na hora de receber, a gente não recebe, a gente fica travado, a gente não aceita o novo. Entende? Faz sentido para você? Comenta aqui, pensa sobre isso, indica para um amigo e a gente se vê por aí. Um abraço.